faça esse movimento da corrente do bem. Mas eu prefiro imaginar que seja porque alguém precisava muito ouvir desde o começo e não teve a oportunidade de entrar às 6 horas em ponto. Então, a espiritualidade, sabendo disso, deixou que esse atraso ocorresse para que mais pessoas conseguissem chegar a tempo e que a gente pudesse usufruir um maior número de pessoas possíveis, com o maior número de lares possíveis, para aproveitar essas reflexões dessa noite. Vamos pensar dessa forma, né? Acreditar que a corrente do bem está funcionando, sim, que a gente é maior, sim, e que a gente está fazendo o nosso papel e está sendo, sobretudo, muito bem auxiliado pela espiritualidade, né? Por Francisco de Assis, por todos os irmãos que nos querem bem e que incentivam, né, a nossa caminhada. E é muito interessante porque quando eu comecei a acompanhar o lar aqui pelo Meet, né, eu sempre, na casa, a gente sempre viu que o movimento era muito grande, eram muitas pessoas, e quando eu percebi que essa quantidade de pessoas que param os seus afazeres para buscar o estudo, para buscar essas reflexões, cada um em sua casa, mesmo sem a possibilidade de estar junto e de se abraçar, eu fico mais feliz ainda, porque a gente sabe que é uma vontade que tem que ter, né? O ser humano, por essência, ele é um ser a caminho de si mesmo. Então, mesmo quando ele não faz isso consciente, como nós que já estamos aqui, já queremos e já buscamos, inconscientemente ele é levado a fazer esse caminho do autoconhecimento, de conhecer a si mesmo biologicamente até e espiritualmente. E um dos grandes preparos, dos grandes roteiros que a gente tem ao longo de todos esses anos é a Boa Nova de Jesus, o Sermão da Montanha, né? E é sobre as bem-aventuranças, em especial os bem-aventurados, os pobres de espírito, que eu decidi, escolhi ou fui intuída a falar aqui. Há pouco tempo, há alguns meses, eu fiz um estudo sobre isso, mas hoje pensando, né, no que poderia nos trazer, nos acrescentar, principalmente devido ao contexto em que nós estamos todos incluídos coletivamente, e eu acho que reviver esses ensinamentos, repensar esses ensinamentos das bem-aventuranças, pode nos fortalecer e ser de grande auxílio. Então, espero que eu não esteja equivocada e que isso nos envolva desta forma, né? Eu tenho algumas colinhas aqui, de vez em quando eu vou correr o olho aqui para baixo, mas o importante é que a gente se conecte. Então, vamos lá. O Sermão da Montanha, ele é integralmente espiritual, né? Ele não é uma teoria em que o homem ele deva crer, mas ele é como se fosse realmente um roteiro a ser seguido. E quem que é proclamado o bem-aventurado, né? Quem que é chamado de filho de Deus? Quem será? Será que bem-aventurado é aquele que fala sobre o dogma A, aquele que segue a religião B? Será que ele se dirige para aquele outro que se comporta desta ou daquela forma? Ou que está numa posição social ou na outra? Quando, na verdade, a gente percebe que não. Que as bem-aventuranças, ela é um roteiro que serve para qualquer um de nós, né? Então, são os pobres de espírito, que são os bem-aventurados, os puros de coração, os mansos, os misericordiosos, os que choram, e etc. Então, esses são os bem-aventurados, né? Jesus não disse que bem-aventurados são os espíritas. Não teve isso, né? Ele disse que os bem-aventurados são aqueles que se assemelham àquilo que a gente conceitua como homem de bem. E no Sermão da Montanha se encontram todas as grandes religiões da humanidade. Ultrapassa todas as filosofias e teologias que são meramente humanas. Gandhi já nos disse, né, que se todos os outros livros tivessem sido perdidos e todos os outros ensinamentos tivessem ido por água abaixo, se nos sobrasse apenas o Sermão da Montanha, a gente já conseguiria com ele, com esse roteiro de vida, um grande avanço na humanidade. O que
significa, então, bem-aventurados? Essa palavra composta, né? Bem-aventurados são os felizes, são os afortunados. E o que a gente deve entender por pobres de espírito? Embora a gente, falando numa linguagem assim, muito corriqueira, possa parecer que está desmerecendo o sujeito por dizer que ele é pobre de espírito, a gente estudando percebe que pobres de espírito são aqueles que, aspirando à perfeição, reconhecem o quanto ainda são carentes de progresso espiritual. Que característica a gente precisa ter para reconhecer isso na gente? A humildade, não é verdade? Quando a gente consegue olhar para frente o que a gente almeja ser, quando a gente olha Jesus, olha Francisco de Assis, olha toda a pleiade de espíritos superiores que a gente tanto admira, a gente reconhece que ainda falta para a gente um longo caminho. E para isso a gente precisa ser humilde, ser pobre de espírito. Mas além disso, a humildade também está em reconhecer o caminho que a gente já conseguiu alcançar, né? Tem uma historinha no livro Jesus no Lar, que eu gosto muito desse livro, e diversas vezes eu utilizo as histórias desse livro nos estudos que eu faço, e uma dessas historinhas, ela trata, eu não me lembro o título dela, mas ela trata da seguinte questão. Havia uma vila ou uma aldeia com diversos cegos de nascença. Todos os habitantes eram cegos de nascença. Um belo dia, um viajante passou por lá e começou a conversar com aqueles moradores, contando das maravilhas do mundo, contando da beleza da natureza, do voar dos passarinhos, do voo, né, dos passarinhos, contando do sermão da montanha, contando do Monte Sinai em Jerusalém, onde eles iam adorar o Senhor. Então, esses irmãos que estavam ali ouvindo estavam muito encantados, mas se felicitaram porque pensaram, somos cegos de nascença, jamais conseguiremos chegar ao Monte Sinai, jamais conseguiremos enxergar as belezas que você está nos contando, e aí somos muito infelizes. E aí esse homem falou, não, olha, há um caminho para que vocês possam ter a visão. E esse caminho é o seguinte, vocês vão precisar ter uma alteração de comportamento, vão precisar mudar a vibração de vocês, vão precisar jejuar, perdoar, manter os pensamentos nobres, cultivar o amor, a fraternidade entre si. E se vocês se esforçarem demasiadamente, o Senhor permitirá que vocês possam vir a enxergar. E enxergando, vocês poderão procurar o caminho até Jerusalém para adorar o Senhor lá no Monte Sinai. E aí eles falaram, não, isso é uma blasfêmia, isso não é possível, nós somos cegos, nossos pais eram cegos, nossos avós eram cegos, a nossa família toda sempre foi, ninguém nunca conseguiu enxergar, sempre foram deficientes visuais, e a gente não vai conseguir fazer isso. Porém, um deles ouviu atentamente e falou, não custa nada tentar. Então, eu vou fazer essa tentativa. E o viajante foi embora, e este único irmão passou, então, a fazer, a se planejar para essa mudança, para essa transformação íntima, orando muito fortemente ao Senhor para que essa modificação se operasse biologicamente e ele conseguisse enxergar. Para isso, ele começou a ter paciência com os outros irmãos, que eram muito infelizes e muito reclamões. Ele passou a perdoar aqueles que o ofendiam. Ele passou, então, a exercitar na prática, arduamente, tudo aquilo que lhe foi sugerido, né, de fazer. E depois de 4 longos anos, sem nunca acordar desanimado, sem nunca desistir, numa bela manhã, ele abriu os olhos e percebeu que ele, por fim, conseguia enxergar. Então, ele ficou muito feliz, muito animado, e juntou, né, reuniu aquelas pessoas e contou, olha, vocês se lembram que há 4 anos atrás passou assim viajante, nos dizendo que se nos comportássemos de tal forma, nós poderíamos enxergar, voltar a ver, né? E aí
ele contou a experiência dele, que não foi fácil, mas que ele conseguiu. E aí a maioria não acreditou, achou que ele estava mentindo, que ele estava fazendo aquilo para causar uma falsa esperança. E ele foi enxotado dali de maneira muito áspera. Tudo bem. Passou, então, e aí ele falou, quer saber, já que eu não vou ficar aqui, que eles não vão acreditar em mim, eu quero encontrar o Monte Sinai, eu vou procurar o caminho até lá, agora que eu enxergo vai ser mais fácil de eu conseguir, e eu vou chegar lá e orar ao Senhor e sentir essa plenitude que me foi um dia contada por aquele viajante. E ele foi. No caminho, ele foi sequestrado, foi escravizado, sofreu muito. No seu bom comportamento, na sua resignação, depois de muito tempo, aquele seu algoz foi tomado, foi tocado daquela ternura e resolveu, então, dar-lhe novamente a liberdade. E aí ele saiu de novo. Chegando numa cidadezinha, ele sofreu novamente, sofreu fome, sofreu picada dos animais, sofreu diversas vicissitudes no caminho, até que depois de 20 anos de estrada, numa penúria tamanha, ele conseguiu alcançar o Monte Sinai, Monte Sião. E lá ele conseguiu adorar o Senhor. Vocês me perdoem, mas essa confusão do telefone ter ficado travado bem na hora que eu ia entrar, me deixou um pouquinho desconcentrada, né? Eu estava muito bem com a ambientação e fiquei bastante desconcentrada. Agora, aos pouquinhos, eu estou retomando, então eu já estou gaguejando um pouquinho, trocando um pouquinho as palavras, mas a gente vai recebendo a ajuda espiritual que nos chega, a energia de todos vocês aí, e vou conseguir voltar para o prumo aqui. Então, o que a gente vê disso tudo, né? Esse irmão que estava no torpor, na cegueira, ele resolveu seguir aquelas recomendações para conquistar aquilo que ele almejava. A primeira coisa que ele tinha que fazer nisso tudo era reconhecer as suas dificuldades, reconhecer com humildade as dificuldades que ele teria que passar e, mais do que isso, não desistir, não desanimar. Por que eu estou contando essa história? A gente vai voltar nesse assunto desta cegueira mais um pouquinho no final do meu discurso. E aí a gente vai fechar o pensamento, né? Mas, voltando à história dos pobres espíritos, da humildade que a gente precisa ter, vamos lembrar que Jesus coloca a humildade na categoria das virtudes que nos aproximam de Deus e o orgulho dentre os vícios que dele afastam a criatura, né? A gente vê isso na passagem de Mateus, no capítulo 8, por exemplo, quando ele pergunta quem é o maior no reino dos céus. E ele nos fala, nos aconselha que nós nos tornemos quais crianças, né? Que é preciso ter essa humildade para ser grande no reino dos céus. E também em Lucas, no capítulo 14, ele fala da parábola das bodas. Não tomeis o primeiro lugar. A gente se acalme, que a gente seja humilde, que a gente reconheça as nossas limitações, reconheça também aquilo que a gente tem de bom para oferecer, que não tome o primeiro lugar, se aquele lugar de destaque nos for dado depois por mérito, ele será muito bem-vindo, mas que a gente seja humilde o suficiente para reconhecer onde a gente precisa ainda caminhar, o que a gente ainda precisa trilhar, né? Então, essa humildade, ela é uma característica que nos aproxima de Deus. Muita gente confunde pobreza com humildade, e não tem nada a ver, né? Às vezes a gente escuta assim, fulano é tão humilde, fulano mora numa casa humilde, fulano usa roupas humildes, quando na verdade não tem nenhuma ligação a humildade com a pobreza. Quantas vezes a gente vê pessoas em condições de baixo poder aquisitivo, bastante orgulhosas, e em compensação a gente também encontra pessoas bastante abastadas financeiramente, mas em contrapartida bastante humildes, né? Tem um livro chamado Sermão da Montanha, de Humberto Roden, eu até estou com ele aqui, a minha versão é essazinha aqui, e ele tem um trecho muito interessante que eu acho que pode nos situar um pouco do momento que a gente está vivendo, né? E diz assim:
Ninguém abandona algo que considera valioso sem que encontre algo ainda mais valioso. Quem não encontrou o seu tesouro oculto e a pérola preciosa do reino dos céus não pode abandonar os pseudo-tesouros e as pérolas falsas dos bens da terra. Reconhecendo a grandeza de Deus, né? Reconhecendo que Deus é bom e é amor soberanamente acima de todas as coisas, a gente entende que a gente passa pelas situações que a gente necessita. E esse contexto, né, esse momento todo, que a gente está, a maioria de nós tendo que ficar no cantinho do pensamento, nos nossos lares, é um convite para que a gente pense onde está o nosso tesouro. O que é que está nos atribulando nesse momento? O que é que está gastando a nossa energia mental nessas horas, né? Tem muita gente que está em casa, hoje até no bate-papo que eu tive com o Turra de manhã, lá no Café com o Evangelho, que a Christian comentou conosco, ele estava falando sobre isso, né? Que qual será a preocupação? Muitos estão em casa preocupados com o futebol que não está podendo jogar no domingo de manhã, com a cervejinha que não está podendo tomar. E a gente, claro, Deus não nos penaliza pelos prazeres da terra, do mundo material. Mas a gente tem que ver onde que a gente está gastando, depositando essa energia de fato. Né? O que é que está me tirando o sono? Será que é o valor que agora eu estou dando a um abraço, aquela oportunidade que eu tinha de abraçar um pouco mais os meus avós, os meus pais, de estar mais perto deles, e agora eu estou impedida de estar lá? Será que é isso que está me preocupando? Ou se o que está me preocupando é porque eu não estou conseguindo dar uma voltinha no shopping, como eu fazia, ou porque as crianças não estão indo para a escola, né? O que é que a gente está trocando esses valores? Ninguém abandona algo que considera valioso sem que encontre algo ainda mais valioso. Então, essa noção da gente dar o valor agora a essa reforma íntima, a esses pensamentos dos valores da alma e do espírito, ela se dá e acontece com aqueles que já conseguem valorar isso. Aqueles irmãos que ainda estão deveras presos à matéria e só têm esse olhar material sobre todas as coisas, ainda não conseguem trocar, né, uma coisa pela outra ou perceber a dimensão, o convite mundial que está sendo feito, né, numa forma planetária. A gente, claro, a gente sabe e entende que uma vez que o planeta todo está envolvido nisso, que é uma questão para o planeta, mas que, como um corpo humano, cada órgão tem a sua responsabilidade, e quando o corpo perece, cada órgão tem a sua importância naquele processo, assim são as nações, né? É sim uma provação coletiva, mundialmente, mas cada nação, particularmente, tem a sua expiação particular, né? Daqueles seres que estão ali envolvidos. Com que bem-aventurança a gente está encarando esse sistema? Com que elementos do nosso espírito a gente está encarando isso? Será que a gente está agindo com humildade? A primeira coisa que a gente vê é a negação. Muitas pessoas ainda não se deram conta do tamanho, né, da proporção dessa fase que a gente está passando. E essa primeira fase da negação, e muitos continuam, insistem que isso não é nada demais, e continuam por aí sem tomar as devidas precauções, ela também é compreensiva, porque quando a gente não percebe, não tem esse ponto de vista espiritual, a gente está muito preso às coisas terrenas, as preocupações terrenas, materiais, são aquelas que acabam pesando mais na nossa balança. Mas é preciso que a gente saiba e que tenha razão que, seja de coronavírus, ou seja de qualquer outra coisa, todos nós vamos desencarnar um dia. Então, ainda que esse problema cesse hoje, que hoje se encontra a cura, a vacina, a solução, que ninguém mais vá perecer disso, sucumbir desse problema, ótimo.
vamos desencarnar de outra coisa em algum outro momento. Então, todos nós vamos, né? Essa preocupação, a gente tem que fazer, lógico, possível, o que está ao nosso alcance, mas é preciso a gente ter humildade de perceber que a gente não detém o controle de tudo, não detém o poder de tudo, e que a gente precisa, sim, lutar pela vida dos nossos irmãos, mas que a gente tem que entender que há um poder divino, um amor maior que está permitindo todos esses acontecimentos. E se a gente acredita que Deus é amor, a gente não pode acreditar que isso tudo é um castigo, que são pragas, que são coisas do mal, que é a corrente dos espíritos infelizes que está planejando, né? A gente precisa entender o nosso papel em tudo isso. Se você desencarnasse hoje, você estaria satisfeito com a mala que você estaria levando, né? Porque o que a gente conseguiria levar dentro de tudo aquilo que a gente construiu até esse momento? Todo o problema está em saber ultrapassar a fraqueza e a insegurança do ego e entrar na força e na segurança do eu. Bem-aventurado esse pobre do ego e esse rico do eu. O que é que, com orgulho, eu tenho deixado enfatizar em mim nesses dias? Será que eu não estou tendo paciência com aquele irmão que pensa ainda tão diferente, que se comporta ainda tão diferente de mim? Porque quando eu vibro nesse sentimento, eu estou ainda muito orgulhoso. Eu estou ainda não aceitando que o outro possa pensar diferente, possa estar num momento espiritual diferente. O que eu tenho feito dentro das minhas capacidades para colaborar com essa corrente do bem proposta, né, pelo Lar Francisco de Assis, e que com certeza está ocorrendo com outros diversos movimentos nesse sentido? A humildade também está em nos colocarmos como os trabalhadores da última hora nesse momento. Será que eu tenho utilizado todos esses conceitos, todos esses aprendizados para as dificuldades que eu encontro dentro do meu lar? Madre Teresa de Calcutá tem uma frase muito famosa que diz assim: o segredo para encontrar a paz mundial é simples. Vá para casa e ame a sua família. Pronto. Porque a gente pensa muitas vezes, né, no contexto do macro, quando a gente ainda tem tanta dificuldade com o micro. Eu ainda tenho muita dificuldade com aquele parente difícil, ou até dentro da minha própria casa. Eu não tenho paciência com o meu filho, com a minha filha. E eu quero que essa paciência, que essa vibração amorosa esteja ocorrendo no mundo. Mas eu ainda não dou conta dela no micro. Quem sabe não é um convite para que a gente, daqui a alguns anos, né, algumas décadas, consiga alcançar isso no macro. A gente precisa exercitar isso no micro, não é verdade? E o quanto que a gente está sendo humilde, né, quando eu falei em reconhecer a grandeza de Deus e a nossa limitação ainda na compreensão dessas coisas, o quanto a gente realmente crê, né? O quanto a gente foi preparado, conhecendo a doutrina espírita, uns há mais tempo, outros há pouquíssimo tempo, outros estão conhecendo agora, mas como que está esse desenvolvimento da nossa fé? Porque aquele que não consegue vislumbrar o futuro, não consegue vislumbrar, não consegue acreditar verdadeiramente que existe, né, muitas moradas na casa de meu pai, que isso é realmente muito passageiro, que essa vivência que a gente está tendo é um cisco perto de toda a eternidade que ainda resta para a gente, há uma certa dificuldade da gente se concentrar com o nosso eu divino, da gente se ligar com os nossos mentores, com a espiritualidade, com Deus e com Jesus. Uma coisa é certa, não há uma prece de cada um de nós que não esteja sendo ouvida com muito carinho
por aqueles que estão nos acolhendo e nos amparando. Não há. Só que a gente é muito imediatista. A gente quer aquilo no tempo da gente. E não é bem assim que acontece. E muitas vezes, quando as coisas não acontecem do jeito que a gente acha que é o certo ou como deveria acontecer, a gente se rebela com as crianças pirracentas. E não percebe que a vontade de Deus é sempre perfeita. Sempre, meus irmãos. Olha, eu estou falando aqui para um público que eu não sei de quantas pessoas, porque eu não cheguei a ver a numeração de quantos somos hoje, mas eu tenho certeza que, muito provavelmente, não é só essa pandemia mundial que está afligindo os corações. Os outros problemas que a gente já tinha antes, eles não sumiram com isso. Muitas pessoas já estavam em depressão, em processos obsessivos, em processos depressivos, em luto, e agora ainda foram cegas, né, por mais este agravante. Então, meu irmão, para você que está se sentindo em desânimo, está se sentindo muito preocupado, angustiado, o que eu tenho para dizer com certeza é: vamos nos colocar humildes perante o nosso Senhor Jesus Cristo, perante Deus e toda a espiritualidade. A corrente do bem é muito maior do que a gente pode supor. Só que o bem é tímido. E tantas vezes a gente ora e pede cura, e pede paz, e pede reconciliação. Às vezes pede até coisas materiais e a gente não tem. E aparentemente não é atendido. A primeira coisa que a gente faz é a negação. É se afastar, é dizer: isso não adianta de nada, eu não fui atendida. Como se Deus tivesse que estar ali para fazer as nossas vontades. Olha, eu vou compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo, que eu contei até no último estudo que eu fiz lá no Suave Caminho. Quem já ouviu lá, vai ouvir de novo, vai lembrar. Eu me casei, esse ano vai fazer 6 anos de casamento, né, que eu sou casada. E aí, assim que eu casei, uns 2 anos depois, eu parei de prevenir, né, para engravidar. Então, eu parei de tomar remédio e queria ser mãe, tinha essa vontade de ser mãe, que foi... Eu sempre tive essa vontade de ser mãe, eu sempre, desde que eu era solteira, eu nunca dizia que eu me casaria, porque eu achava que eu era uma pessoa muito difícil para alguém me aturar. Mas eu sempre quis ser mãe, isso sempre foi um desejo, né? E aí eu pedia muito a Deus isso. Pedia muito a Deus que eu queria ser mãe, que eu queria ser mãe, que eu queria ser mãe. Todo mês era uma aflição, porque eu via que não tinha dado certo. E aí uma amiga minha lá da Casa Espírita, um belo dia, virou para mim e falou, eu perguntei assim: como é que você descobriu a gestação? Ela tem uma filha já crescida. E aí ela me contou: menina, sabe como é que eu descobri? Eu já era espírita, estava na Casa Espírita, e aí um belo dia, um médium virou para mim lá dentro e falou assim: opa, que você está grávida, hein? Estou vendo aí uma presença espiritual de uma criança perto de você, vai fazer um teste, eu acho que você está grávida. Menina, tira e queda, estava grávida mesmo. Para que ela foi me contar isso? Fiquei com aquilo na cabeça. A partir dali eu ia para a Casa Espírita, ficava olhando para a cara dos médios assim, pensando assim: em algum momento, alguém vai olhar para mim aqui dentro e vai dizer assim: Dora, estou vendo aí uma presença aí perto de você, acho que você está grávida. E eu ficava assim: meu Deus, não é possível, numa casa dessa, com tantos médios, alguma hora isso vai acontecer. E aí eu comecei a pedir a Deus, nas minhas preces: Senhor, se for para ser da sua vontade, que um médium desse me dê um sinal, me sinalize. Mostra, Senhor, para aqueles que têm a capacidade de ver que isso está acontecendo, me tranquiliza, Senhor. E nada. E aí eu desisti, não contei isso para ninguém na época. Fiquei quietinha, não contei para ninguém. Desisti. Beleza. Aquilo foi amadurecendo dentro do meu coração, dentro do coração do meu esposo, e a gente chegou à conclusão que para ser pai e mãe, não necessariamente você precisa gestar. Que os espíritos não provêm dos espíritos. Que aquela criança que porventura viesse no meu ventre não seria meu. É um espírito que poderia ter sido me confiado através da gestação. Então, seria uma coisa puramente biológica. É preciso ser pai e mãe sem necessariamente engravidar. E com isso a gente se habilitou para a adoção. Demos entrada na papelada. E depois de 7 meses, lá com a papelada correndo,
eu estava lá na casa espírita, já não estava nem pensando mais nisso. Teve a apresentação do coral, daqui a pouco, cheguei em casa, uma amiga minha me ligou. Dora, eu estava lá apresentando no coral, olhei você lá embaixo. Dora, quando eu olhei para você, eu tive uma visão com 3 crianças. Falei, misericórdia! Jesus! Olha, eu tremi, arrepiei de cima a baixo, porque eu não estava esperando mais aquilo. E a resposta veio. E aí passou umas semanas, a minha habilitação saiu, 3 dias depois. Eu recebi a ligação e hoje a gente é pai e mãe de 3 meninas. Ou seja, eu tive a resposta da minha oração. Não como eu achei que viesse, porque dentro da minha limitação, da minha ignorância, eu queria que fosse daquela forma. Mas a vontade de Deus é perfeita. E hoje eu vejo que não poderia ser diferente. Então, meus irmãos, nem sempre a nossa vontade vai coincidir com a vontade de Deus, porque nós não somos perfeitos, mas Ele é. Há um planejamento reencarnatório para as nossas vidas, para cada um de nós e para a nossa vida no coletivo, para o nosso planeta. Há um planejamento de evolução. Nós vamos passar pelo que tivermos que passar, mas nunca sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. Mesmo aquelas pessoas que estão isoladas em suas casas, que moram sozinhas e que estão se sentindo solitárias, sem solitude, mas com solidão, não estão sós. Nunca. E a resposta nem sempre vem da forma com que a gente pede, mas ela vem, ela chega. Porque Deus, Ele é Pai de amor infinito e absoluto. Eu já até fugi um pouquinho do tema, né? Vamos lá, seguindo. O caminho para o progresso é individual. Como que está o meu caminho, né? De humildade. Eu conheço muitos irmãos que têm muita vergonha de falar em público, e eu respeito isso. Mas nós temos uma responsabilidade. Quando o conhecimento chega até nós, também é uma prova de humildade a gente fazer essa divulgação, né? É claro que a melhor divulgação do Evangelho é a nossa atitude, a nossa mudança de hábitos. O esforço que a gente faz para domar as nossas más inclinações é o maior exemplo que a gente pode oferecer, sem sombra de dúvida. Mas há pessoas que precisam mais do que isso. E cada um de nós aqui, que estamos hoje estudando juntos, ouvindo tudo isso juntos, que o meu ouvido está pertinho de mim também para ouvir isso tudo, cada um de nós já é capaz de passar para frente uma mensagem de ânimo. Cada um de nós já é capaz de, mais do que mandar uma mensagem no WhatsApp, pegar o telefone e ligar. Ao mesmo tempo que a tecnologia, ela nos aproxima, nos dá essa capacidade, essa oportunidade de agora, por exemplo, estarmos reunidos aqui numa sala virtual, ela também pode nos deixar mais frios. É estranho para mim, que já estive no lar e já senti aquele calor humano, estar aqui falando de frente com o celular para minha própria imagem, sem eu ver aqueles rostinhos, né, que ajudam a gente, que nos intuem, que nos ajudam a seguir com a mensagem. Mas é preciso que a gente leve adiante, que a gente passe adiante e da forma mais calorosa que a gente puder. Então é importante aquele bom dia com aquela imagenzinha bonitinha no WhatsApp? Mas se a gente puder ligar, vamos escolher um irmão da nossa casa, vamos escolher aquele irmão com quem a gente não tinha muito contato. Como é que será que ele está? Vamos ligar, vamos nos colocar na posição, sim, de imperfeitos que somos ainda, mas reconhecendo também o que a gente já galgou até aqui. E que a espiritualidade, Jesus, conta conosco, com as nossas atitudes também, para fazer esse ânimo, essa boa nova caminhar, né? A corrente do bem, ela é muito benéfica quando a gente ora na nossa casa, com certeza, mas ela precisa andar, ela precisa chegar naqueles, principalmente naqueles que ainda desconhecem essa energia, esse amor, esse acolhimento que a gente compactua aqui juntos e unidos.
No Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 7, que é o capítulo da onde eu tirei essa bem-aventurança, lá no item 10, a gente lê assim: se recusa a conhecer a verdade aquele cujo espírito ainda não está maduro para compreendê-la, nem o coração para senti-la. O orgulho é a venda que lhe obscurece a visão. De que vale apresentar a luz a um cego? De que vale apresentar a luz àquele que não quer enxergar? Não sei. Muitos, nesse momento, não conseguem enxergar toda a grandeza do que a gente está vivendo, toda a beleza que está por trás disso tudo. Então, a gente vai deixar de colocar a luz porque essas pessoas estão temporariamente com aquela viseira e não enxergam? Não. Nós vamos insistir, porque é assim que os nossos benfeitores fazem conosco, né? Então, de que vale apresentar a luz a um cego? Naquele momento em que ele não quer sair daquele torpor, talvez não valha nada. Mas há um ditado popular que diz que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Não é verdade? Daquele irmão que era cego, conseguiu fazer toda aquela trajetória dolorosa e conseguiu alcançar o que ele almejava, né? A gente acha isso admirável. Assim como a gente lembra da imagem de Chico Xavier, por exemplo, e tem uma admiração profunda por ele. Mas será que a gente está disposto a tirar as vendas dos nossos olhos? Porque a gente sabe que não é fácil, não é um caminho fácil a se percorrer. Mas será que a gente está disposto? Chico, que passava noites e noites em claro a serviço da mediunidade, que trabalhava o dia inteiro, que atendia quantas e quantas pessoas lhe procurassem. Será que a gente admira, mas estaria disposto a fazer, a se colocar naquele lugar? O Evangelho, ele é a luz a clarear as nossas vidas. De que forma o Evangelho vai, nesse momento, nesse contexto, nos acalmar e nos dar esse afago? Tem uma historinha também muito boa que fala sobre uma tempestade no alto mar. E essa tempestade, ela acabou fazendo um barco, uma embarcação naufragar. E aí, logo depois, veio atrás uma outra embarcação procurando os sobreviventes. E eles não encontravam aquele que estava dirigindo aquela embarcação, o responsável pela embarcação. E muito tristes, lamentaram muito, procurando nos destroços, após a tempestade ter sido abrandada, não encontravam o responsável pela embarcação, muito experiente, marinheiro experiente. O que haveria acontecido? Provavelmente teria desencarnado. E, no entanto, chegando lá, né, abarcando, chegando lá em terra firme, para a surpresa de todos, lá estava aquele que era o responsável pela embarcação que naufragou, ileso. E aí perguntaram a ele, mas meu Deus, como que você conseguiu, né? Uma tempestade forte daquela, a embarcação ficou totalmente destruída, muitos se perderam no mar. Como que você conseguiu vencer a tempestade, as ondas tão grandes? E ele disse o seguinte, olha, eu vi o que eu precisava fazer, o que estava dentro da minha capacidade para ser feito. E ali, naquele momento, eu consegui me agarrar numa boia que estava flutuando. Me agarrei naquela boia e comecei a vislumbrar aquelas ondas gigantescas. E o que foi que eu fiz? A cada vez que vinha uma onda gigante que ia me engolir, eu simplesmente abaixava a cabeça e deixava a onda passar.
Que belíssima lição, meus irmãos. Devemos, todos nós, fazer o que está ao nosso alcance. Não é simplesmente acreditar que a espiritualidade, que Deus vai nos manter imunes a todos os problemas, a qualquer doença, a qualquer mazela. Não. Devemos fazer a nossa parte. Devemos nos prevenir, devemos nos alimentar bem, devemos nos cuidar. Mas, quando tudo que você fez não foi suficiente para resolver aquela questão, nós devemos nos colocar com humildade, aceitando a vontade do Senhor, que é soberanamente justa, boa e perfeita. Devemos nos colocar humildes à vontade de Deus, crendo que nós vamos passar pelo que precisarmos e vamos fazer o melhor que pudermos, mas que com humildade reconheceremos a necessidade que precisamos passar por aquilo e que não somos melhores do que ninguém. Que grande oportunidade para perceber que todos nós estamos neste mar revolto. Neste momento, não há aquele mais afortunado ou menos afortunado, todos nós seremos acometidos de alguma forma. Não há aquela divisão, nós estamos tendo a oportunidade de olhar um ao outro pelo que nós somos e não pelo que possuímos. Aqueles irmãos que estão muito preocupados com as perdas materiais que porventura possam ter, é a oportunidade deles perceberem, deles refletirem onde está o tesouro. Porque onde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Então, é um grande exercício de humildade que todos nós estamos convidados a exercitar nesse momento. Pobres de espírito seremos se passarmos por essas etapas, por essas vicissitudes, com a certeza de que estamos acolhidos, de que estamos amparados, mas, sobretudo, de que fizemos o possível por nós e pelo coletivo, de que nós fizemos o que estava ao nosso alcance. E o que eu tenho para dizer a vocês, sobretudo, seja essa questão da pandemia, ou seja, qualquer outra problemática que você possa estar vivendo neste momento, meu irmão, a tempestade que nos atinge a todos, e principalmente aquela que te atinge individualmente, ela vai passar. Não aflija o vosso coração. Vai